Olá, você já ouviu falar seguramente sobre a iridologia. É o estudo através da íris, né, a diagnose através da íris, a investigação através da íris. Bastante importante, é um tema que já existe há muito tempo, com certeza. Assim como a gente tem a medicina tradicional chinesa, toda a análise através do nosso pavilhão auditivo, a nossa orelha, como a gente tem a reflexologia das mãos, dos pés, enfim, o rosto, o corpo todo e seus meridianos, através da íris é um microsistema, mas de uma profundidade enorme, onde a gente consegue analisar desde a questão do útero materno, como possivelmente pode ter sido a gestação, o que a sua mamãe vivenciou quando você estava na barriguinha dela, o que a gente absorve durante todo esse processo e que muitas vezes a gente traz informações. Isso não é tudo, né? A iridologia ela tem uma amplitude bastante grande onde a gente pode investigar vários aspectos, mas eu julgo esse aspecto principalmente o processo gestacional, né? Que é o pré-natal, aonde a gente absorve, a gente tem um contato com a mãe, né? Desde o processo do momento da concepção, para não dizer antes, durante os 9 meses, que isso se estende até os 7 anos e meio, né, pós-nascimento. Então, assim, é bastante tempo que a gente tem uma conexão profunda com a mãe, fazendo também a referência com a Mãe Terra, que nos regenera, nos abraça, nos acolhe, o tempo todo está cuidando da gente, né? E, ao mesmo tempo, todas as informações através desse universo, planeta Terra, mas o universo que a gente traz de informações de cada instante desse nosso processo gestacional e o que a gente pode, de repente, estar levando adiante, que a gente faz terapia, investiga isso, não sei por que eu tenho isso. Bom, são infinitas as informações, mas bastante oportuno, porque como a gente está num constante processo de despertar, de reforma íntima, é, desse autoconhecimento que implica no que de fato está acontecendo comigo, por que eu sinto raiva, por que volta e meia eu sempre volto no mesmo, né, aquela coisa cíclica que parece que você já resolveu na sua vida e passa um tempo você cai de novo naquela situação. Isso pode ser uma replicação de algo que aconteceu, que tem uma sementinha registrada lá no seu pré-natal. E no pós-natal, quando a gente vai transitando pelos primeiros, principalmente primeiro e segundo setênio, e a gente vem registrando na nossa íris até praticamente os 30 anos, 30 e pouquinhos anos, a gente pode desenvolver marcações ali na nossa íris que tem a ver com como que a gente está lidando com as coisas ao nosso redor, né? Com a vida, com as nossas questões internas. Então, assim, somos uma caixinha de Pandora. Então, as somatizações do corpo, tenho rinite, tenho problema de estômago, tenho questões pulmonares, às vezes não, né? A íris, ela vai naturalmente indicar, pela profundidade dos sinais que a gente tem, o que pode ser mais grave em relação à parte orgânica, o que um órgão está querendo dizer. E aí é bastante interessante que todo o viés terapêutico é tratado pela linguagem do corpo, né? Então, você tem uma marquinha lá no fígado, uma marquinha importante. Tem outras relações, eu estou falando de forma bem isolada, né? Até pela cor da íris, por exemplo. A minha íris é castanha. Ela tem não é um castanho escuro, mas toda a íris castanha, nos tons de marrom puro, elas já trazem uma debilidade, não uma debilidade, perdão, corrigindo, né? A gente chama de órgãos de choque, ou seja, uma, uma vulnerabilidade no sentido que eu possa vir a ter alguma questão relacionada ao fígado. E aí eu te pergunto, né? Quem não tem? Mas naturalmente uma pessoa com a íris castanha, ela tem uma propensão maior de ter mais irritabilidade, de trazer na história dela uma questão de raiva que não vem só
dessa existência. Não é à toa que cada um que vem para uma existência vem com um biotipo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o formato do rosto, o formato do corpo, e que isso pode ser alterado, né? Mas a íris é algo que ela não se altera muito. Naturalmente tem algumas questões que sim, né? Mas as marcas, os símbolos, os sinaizinhos, eles sempre vão estar ali. Como uma marca registrada, e uma marca registrada pode ser um trauma, e aí é que é bem interessante, porque se dentro da nossa idade cronológica, se algo ocorreu lá com seus 15, 20 anos e tem uma marcação lá na íris, aí tem as lacunas, cada símbolo traz uma informação, e que naturalmente quando a gente faz uma correlação com o pré-natal, que é onde a gente absorve tudo no útero da mãe, tudo que ela está vivenciando ao entorno dela, a gente capta. E naturalmente, como a gente capta essa informação, a gente vai propagando isso da forma como a gente compreendeu e com as experiências da vida. E aí vem as terapêuticas, os processos terapêuticos e o que se fala bastante no ressignificar. Então eu julgo, assim, eu estou cada vez mais apaixonada pela iridologia. Foi um divisor de águas para mim no momento atual, porque com essa busca em relação a mim mesma, há coisas que eu tenho que resolver, e sempre as polaridades, né? A referência que a gente tem do pai e da mãe, se eu somatizo de repente coisas mais do lado esquerdo do corpo, pela linguagem do corpo, eu falar, são questões com o pai, e todos os homens como uma referência do pai, mas o que está por trás dessa história do pai? Se a gente tem a íris dominante, né, é interessante, porque se você tem a íris dominante esquerda, o hemisfério que rege esse teu processo todo é o hemisfério direito. Então, assim, por que a íris dominante? A íris dominante é a que tem mais marcações em relação a uma a outra. Então, quando a gente consegue detectar qual é a íris dominante, é importante para saber qual é a prevalência de qual hemisfério. No caso, uma íris esquerda tem uma predominância do hemisfério direito. Então, assim, são todas as questões que eu trago da minha mãe. E ao mesmo tempo tem a ver com todo o lado emotivo, a nossa sensibilidade, o lado feminino, né, também dentro desse viés, a parte instintiva, a parte da intuição e todas as questões que a gente traz da nossa ancestralidade, que viemos resolver aqui, questões que a gente traz como uma herança, vamos colocar assim, de padrões a serem trabalhados e curados, que vem da mãe. Se é um hemisfério, a íris direita, o hemisfério esquerdo é dominante. Então, assim, a manifestação que vem do feminino, né, todo o lado direito, naturalmente, aí órgãos e tudo isso, sinais, a gente tem o tamanho da pupila, como que se move essa pupila, a gente tem uma outra banda, que a gente chama a banda do sistema nervoso autônomo, que ela pode estar perto da pupila, ela pode estar mais distante da pupila, e aí tem toda uma interação em toda a íris, e onde a gente traz uma informação e as coisas que, isso pode depender do estresse, o que a gente tem que fazer para melhorar essa questão, mas o que grita mais em relação à tua íris? As marcações, se é a área mais mental, se é a área mais mediana da íris, se é a área mais inferior da íris, que corresponde toda a tua parte inferior do corpo, os órgãos genitais, os órgãos reprodutores, as pernas, enfim, uma série de coisas aí, né? Então, se eu tenho a íris dominante direita, o hemisfério esquerdo é dominante. Então, eu sou uma pessoa racional, né? Uma questão mais lógica, mais matemática, mais objetiva, e, na verdade, todas as minhas questões vêm do lado do pai, que eu faço a correlação pela linguagem do corpo, né? Que o esquerdo é o masculino, né? E aí a gente tem o masculino e o feminino interagindo, porque a íris direita com o hemisfério esquerdo, então assim, não tem como separar o feminino do masculino. E como é que a gente vai fazendo essa correlação com a realidade que a gente está,
com a nossa história e o que aparece dentro dessa leitura, a parte do sistema, da banda do sistema nervoso que mais se aproxima da pupila, onde a gente chama isso de ponto de introflexão, que aí é o momento que você, do teu nascimento para frente, qual é o ponto que de repente ficou um registro importante. A gente pode ter vários registros, mas sempre a gente vai olhar primeiro aquele que é mais marcante. Então a gente vai tratando um trauma por vez, vamos colocar assim. E a parte dessa banda do sistema nervoso que mais se distancia da pupila, a gente tem a estroflexão, que está relacionada aí com o nosso pré-natal. Então, que área que está isso? Está no primeiro mês de gestação, está no segundo, está no terceiro, está no quarto, enfim, né? E aí, enfim, é uma infinidade, e a partir disso eu julgo bastante importante, porque a gente consegue, dentro da circunstância que a gente está todo mundo muito cansado, né? A gente já vem passando por processos terapêuticos naturalmente e por processos terapêuticos que a gente vai em busca de terapias, os cursos, as leituras, enfim, um aprimoramento constante que é muito válido, mas chega num dado momento que a gente dá uma empacada, você fala, puxa, para onde que eu vou agora que eu não estou conseguindo reconhecer isso, né? Já resolvi essas questões com o pai, com a mãe e tal, mas por que ainda tem determinada coisa que acontece, né? Então é uma das formas que a gente pode analisar, mas que abre assim uma janela bastante importante para a gente ter um direcionamento, um foco direto para onde vai ser a nossa conduta terapêutica. Sempre uma limpeza de terreno biológico, com toda certeza, uns mais, outros menos, né? Qual é a densidade dessa íris? Ela é bem, você vê uma trama bem fechadinha, né? Ou você vê uma trama mais esgarçada, isso não significa que é ruim, mas quais são as suas reais características? E como melhor eu devo agir em relação a mim mesma, a mim mesmo, para que eu tenha sempre saúde e não desenvolva nenhuma doença. Então, a íris, ela traz uma prévia para a gente do que pode vir a acontecer se eu não cuidar, né? E às vezes a gente fala assim, puxa, é verdade, eu preciso cuidar mais disso, mas aí a gente toma uma frente e dentro de um processo terapêutico que envolve corpo, mente e espírito com toda certeza, e que na verdade, se você cumprir o mínimo disso, você vai ter grandes resultados. E não é muito difícil, a gente sabe. Às vezes a gente precisa mais de alguém que nos escute, alguém que escute a nossa história e coloque uma forma, né? Saiba como colocar isso, administrar isso junto com você, no sentido de te trazer uma leitura mais ampla do que aquilo que você está vivendo, e através de uma compreensão mais profunda, com toda certeza, e a gente só consegue modificar algo quando compreende. Então eu julgo a íris e o trabalho da iridologia com as suas infinitas possibilidades. Eu estou trazendo uma possibilidade onde a gente vai ver parte orgânica, com toda certeza, falta de nutrientes, e isso pela alimentação, pela tua conduta de vida, porque a gente muda tudo com a nossa conduta de vida. Então fica o convite para você que queira aprofundar um pouco mais em si mesmo, em si mesma, resgatar esse amor próprio, resgatar essa força, esse poder que existe dentro de você, e ao mesmo tempo acolhendo de uma vez por todas tudo que você já vivenciou. Mas é como se, eu não vou dizer nem passando a borracha, é uma forma de você olhar com transparência para tudo aquilo e falar, bom, até aqui já foi e não preciso mais carregar isso comigo, reverenciando o que precisa ser reverenciado através do entendimento, e aí só saltos quânticos pela frente. Isso depende de cada um de nós, e com uma boa ajuda, com toda certeza, a gente consegue ir bem longe, né? Fico à disposição, vou deixar o meu contato aqui embaixo, e qualquer pergunta sobre esse tema da iridologia, entre outras coisas, no processo terapêutico, frequencial, dentro desse mundo integrativo, onde visa o equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual, esse é o meu trabalho. E a iridologia está sendo o meu carro-chefe de diagnose, no sentido de que para onde vamos, aonde é melhor aqui para cada um que acessa esse conhecimento, porque é individual. Um beijo no coração de vocês e até!